Francine Beatriz Abreu. A Jornada, de Liz. Ilustrações de Isadora Machado. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol. Outros nem conseguem vê-la. Helena Collodi. Prefácio. O cosmos se expande e se molda através de leis universais. Já nossa consciência é livre e se eleva pela energia do amor. Este livro trata de uma aventura que revela a existência de uma conexão entre o universo e cada um de nós. Assim como Liz, não estamos sozinhos, somos parte do todo. Quando você olhar para o céu em uma noite estrelada, lembre-se de que somos feitos literalmente de estrelas, de céu. Só não se esqueça de deixar os pés no chão, esse é o equilíbrio que devemos buscar. Assim como os sistemas planetários estão em equilíbrio gravitacional com sua estrela-mãe, nós estamos ligados com o todo, o universo, que vibra harmonia e beleza. Somos todos um. Hélio Abreu Neto. Para todos que acreditam na luz, que brilha em seu coração. Liz. É super mística. Ama estar na natureza e admirar as estrelas. Tem uma gatinha preta chamada Luna, sua melhor amiga. Anda sempre com seu amuleto no bolso, uma pedrinha de lápis lazuli que comprou em uma viagem ao Peru. Aonde vai, leva um livro e um caderninho especial, para anotar tudo que chama sua atenção. Nele, escreve o que gosta, o que sente e o que quer um dia fazer. Kiss da Liz. Filmes. A saga Star Wars, E.T., O Extraterrestre e Avatar. Livros que adorou ler. As coleções do Harry Potter, de Percy Jackson e As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Sonhos. Viajar para o Egito, a Grécia e Índia, passando pelo Tibete, nos Himalaias. O que mais gosta de fazer em casa? Ler, desenhar, tocar piano e praticar yoga. Música. Imagine, de John Lennon. Apresentação. Precisamos parar um pouco, sair de nossa rotina diária e olhar para as estrelas, para nos iluminarmos nesta experiência humana na Terra. Este pequeno livro trata do despertar para a luz da sabedoria interior, do encontro místico com o eu, verdadeiro, como nossa origem estelar. Somos estrelas. Somos poeira estelar. Fomos feitos para iluminar. Nosso DNA é formado pelo mesmo material que constitui as estrelas. Carl Sagan demonstrou que em cada célula, em cada pequena partícula que compõe nosso corpo, há história cósmica registrada. Cientista e escritor, ele é autor de mais de 20 livros de ficção científica, e ultrapassou a marca de 600 publicações acadêmicas. Sagan deu início ao envio de mensagens a bordo de sondas espaciais, e foi um dos primeiros cientistas a estudar o efeito estufa em escala planetária. Também foi o pioneiro no ramo da ciência exobiológica e fundou a organização não-governamental Sociedade Planetária. Mais recentemente, em 2010, Chris Impey, cientista e professor de astronomia, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, comprovou que todo o material orgânico que contém carbono foi produzido pela explosão de antigas estrelas. Se levarmos em conta que todos os elementos químicos que compõem a Terra e o nosso corpo têm a mesma origem, chegamos à seguinte conclusão: somos filhos das estrelas. Isso é mágico. Fomos feitos para brilhar, para iluminar o mundo. Somos luz. E aqui é que está a verdadeira mágica de todo o processo. Nós, os seres humanos, contemplamos as estrelas de forma limitada, como se elas não fizessem parte de nós. Observamos todas elas como pontos de luz, num universo longínquo. Agora é hora de despertar. De entendermos e termos consciência de que não somos meros observadores das estrelas. Nós somos estrelas. Nós formamos o universo. Toda sua beleza e divindade estão em nós, dentro de nós. Vamos começar a brilhar para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Somos luz, somos divinos, somos seres cósmicos em evolução. Por quê?
Qual dos homens sabe as coisas do homem senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, por Deus. 1 Coríntios 2, 11, 12. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 1, 3, 16. A autora. Capítulo 1. Quem sou eu? Direto do centro da galáxia. De Sírius, o Sol por trás do Sol, a estrela mais brilhante do céu noturno, a verdadeira luz que brilha no Oriente, que guiou os 3 reis magos para que pudessem encontrar o menino Jesus. Nós temos uma mensagem destinada a você. Sim, a você, de qualquer idade ou tamanho, adulto ou criança que está lendo este livro agora. Esta mensagem foi codificada há muitos anos-luz. E a hora chegou, quer dizer, o minuto, o exato momento marcado para este encontro. Ah! Você não se lembra, certo? Por isso, atenção. Muita atenção no que vamos revelar, ou melhor, fazer você relembrar. Você foi escolhido dentre bilhões de humanos da Terra para ajudar o plano da estrela, Liz. Ela recebeu uma missão muito importante neste planeta azul. Por isso, está contando com a sua força. Você pode ajudá-la? Para entender o plano, vamos contar a história toda, calma aí. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Lembra quando era bebê e sua mãe cantarolava essa música? De todas as noites em que você olhou para o céu e viu uma estrela cadente? E daqueles lindos céus noturnos longe da cidade, no campo, nas montanhas? Quando pensava que gostaria de estar lá, bem pertinho daquelas estrelas brilhantes? Pois é, tudo isso eram mensagens enviadas direto do centro da galáxia, para fazer você entender quem você é, de verdade, uma brilhante estrela. Sim, você é uma estrela. Você é parte integrante do universo. Pura energia. Mas vamos contar primeiro toda a história, aí você vai entender melhor o plano de Liz. Abra bem os olhos e se concentre. Antes de começar, levante a mão direita para o céu com o indicador, o polegar e o dedo médio para cima. Coloque a mão esquerda no centro do seu peito. Bem no coração. É nesse local que você carrega a sua marca estelar. O fogo sagrado da chama trina, azul, rosa e amarela, da vontade divina, do amor e da sabedoria. Ela está escondida ainda, meio apagada, mas vai se revelar e passar a brilhar de hoje em diante, cada dia com mais força. Só depende de você. Visualize agora, no céu, o grande segundo sol da Terra, a estrela Sírius, e peça a ela toda a energia de que vai precisar. Sírius, grande sol, me forneça a luz de que preciso para o amor se manifestar. Que minha vida seja alegre, proveitosa e útil e meu plano divino possa cumprir-se na Terra, aqui e agora. Prometo ajudar a Liz em sua missão. Assinado, seu nome. Sírius. O nome Sírius significa ardente, brilhante. Sírius tem cerca de 230 milhões de anos, e localiza-se a 8,57 anos-luz de distância da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre, no vácuo, durante um ano. A velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 km por segundo. Multiplicando a velocidade da luz no vácuo por 365 dias, teremos o resultado: um ano-luz é igual a 9,46 trilhões de quilômetros. Puxa! Sírius está muito longe. A distância de 9,46 trilhões de quilômetros, vezes 8,57. Quanto dá isso? Nem cabe na calculadora. É considerada o Sol espiritual da Terra, a estrela que brilha no Oriente, reverenciada pelos sábios, desde o início da civilização. Era conhecida como Sótis, no Antigo Egito, ou Sopdet, companheira de Sá, a constelação de Órion. Por isso, está associada à deusa Ísis.
seu símbolo é o pentagrama. A grande pirâmide de Gizé foi construída em perfeito alinhamento com Sírius, e sua luz era utilizada nos rituais iniciáticos. O calendário do Antigo Egito marcava seu começo no solstício de inverno, quando Sírius aponta primeiro que o sol no horizonte, e tem-se a noite mais longa no ano, marcando o fim do período de trevas, a indicar que um ciclo de luz está por vir. Para os antigos egípcios, o dia representa a luz, e a noite, as trevas. Desde o solstício de verão, os dias vão ficando cada vez com menos luz, e as noites cada vez mais longas. O Sol retorna ao seu alinhamento, no dia 25 de dezembro, ele renasce, seguindo o caminho de Sírius, que aponta para o cinturão de Órion, as Três Marias. O mesmo calendário era usado por povos nativos americanos, os índios da América do Norte, os maias, os astecas e os incas peruanos, que até hoje celebram com festa o solstício de inverno, como o Dia da Luz, o Inti Raymi. Também os vikings e os germânicos utilizavam-se do Yule, para celebrar o solstício de inverno com música, comida, bebida e sacrifícios, aos deuses nórdicos. Muitos templos foram erigidos em honra de Sírius, pelas civilizações antigas. No Peru, Templo Deus Sol e edificações para observações estelares, de Machu Picchu, e na Europa, Reino Unido, Stonehenge, e Península Ibérica, sítios megalíticos. Jesus, quando veio à Terra, foi prenunciado por uma estrela, a estrela de Belém, que na verdade seria Sírius. Os três reis magos, representação humana das Três Marias, seguiram Sírius para encontrar Jesus, o Sol, e prestar-lhe homenagens. E você sabe os nomes dos três reis? Melquior, dirigente do templo, escola do Monte Horeb, partiu da Arábia. Baltazar, sacerdote-chefe dos Ruditas, zoroastrismo, do Monte Sagros, veio da Pérsia. Gaspar, senhor de Srinagar, Caxemira, chefe do monastério dos solitários do Monte Zuleima, seguiu Sírius desde a região do rio Indo, Índia. Um pouco de ciência. Produzidas pela condensação de nuvens de hidrogênio e hélio, as primeiras estrelas se formaram cerca de 180 milhões de anos depois do Big Bang. A estrutura em grande escala do universo foi concebida na mesma época. Ele começava a ser o lugar que conhecemos hoje. Um pouco de filosofia oriental. Big Bang, ou Om. O hinduísmo, uma das mais antigas religiões, aponta que o universo se rege por ciclos de movimento e descanso, ou melhor, de expiração e inspiração de Deus, que, para os hindus, tem o nome de Brahma. O ciclo de manifestação é chamado de Pralaya. Lendo-se o Vedas, o livro mais antigo da história humana, com mais de 6.000 anos, chega-se à conclusão de que o Big Bang seria, na verdade, o início do atual Pralaya, o Fiat Lux divino, o começo do ciclo de manifestação que estamos vivenciando, que se iniciou com um cósmico, o som primordial. Como está na Bíblia, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:5. Os cientistas apontam que o universo está em expansão desde o Big Bang. Um dia a ciência ainda vai comprovar a veracidade do texto védico e da Bíblia. Mas lembre-se, o que se manifesta em ciclos é a forma. Somos luz em essência, divinos e infinitos. Capítulo 2. O Nascimento. No milênio 1 da Era de Gaia nasceu Lys, de pura energia cósmica, do amor de Sírius e Órion. Gaia. Gaia é o nome em grego da Terra, companheira de Urano, céu, e mãe dos titãs, gigantes. É a energia feminina da fertilidade, da geração e da criação, sendo, por isso, muito poderosa.
Segundo a mitologia grega, o universo surge onde tudo era caos e, do caos, nasce Gaia. Gaia gera sozinha Urano, céu, ponto, mar, e Oreias, montanhas. Urano, que era seu igual, foi gerado pelo desejo de ter alguém que a cobrisse completamente, protegendo-a, e para que houvesse um lar eterno para os deuses bem-aventurados. Com ele, Gaia teve, inicialmente, 12 filhos titãs. Após um tempo, engravidou novamente, gerando ciclopes. Prevendo que eles poderiam se tornar poderosos demais, Urano não permitiu que os ciclopes fossem aos céus, deixando-os presos em Gaia. A constelação de Órion. Órion está relacionada ao deus egípcio Osíris e é formada por um cinturão, popularmente conhecido como as Três Marias, Aunitak, Aunilon e Minaka, que apontam diretamente para Sírius. As três pirâmides de Gizé seriam uma representação terrena do cinturão de Órion. Elas estão em exata simetria considerada a época de sua edificação com as Três Marias. Além disso, estão direcionadas para o rio Nilo, assim como a orientação da constelação de Órion está voltada para a Via Láctea. De Sírius, Lys recebeu o dom da maestria espiritual, adquirindo habilidades mentais além do comum, e de Órion, o dom da cura. Ela ganhou uma importante mensagem, logo no primeiro dia de vida: és filha das estrelas, nasceste para ensinar o caminho da luz aos homens. Lys estava destinada desde o nascimento a ser uma filósofa ou grande professora. Ela saberia utilizar das energias do universo para fazer o bem. Não importaria o quão longe estivesse de casa, sempre estaria conectada. Disse Sírius: querida filha, irás para longe de mim, esse é o teu destino. Viajarás por todos os cantos do universo, aprenderás muitas línguas e culturas. Conhecerás 1000 mundos para um dia retornares radiante e luminosa e, assim, cumprindo a lei dos ciclos, poderás continuar a minha obra. Onde estiveres, quando a saudade bater, olhe para o céu, estarei sempre aqui, velando por ti. Lembra-te. Nasceste para conquistar o infinito, e isso depende só de ti. És luz. Podes fazer tudo o que faço e muito mais. Muito tempo vai passar e irás, em alguns momentos, esquecer da tua origem estelar. Para te ajudar a se reconectar comigo, vou deixar uma mensagem codificada, no interior do teu coração, para acessares toda vez que a dúvida surgir, assim relembrarás quem verdadeiramente és. Naquele momento, ela foi marcada internamente, com um número único e sem fim, assim simbolizado. Seu pai, Órion, fez-lhe um sinal com a mão, que a relembraria o caminho que deveria seguir, quando fosse a hora de retornar para casa. Os 3 dedos da mão direita para cima. Esse sinal indica o caminho de volta à casa do pai, o cinturão de Órion, as Três Marias, que representam também a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, o dedo indicador e o polegar juntos mostram que a luz se fez homem, a união das naturezas divina e humana. Jesus e os apóstolos são retratados usualmente com a mão direita nessa posição. Pouco tempo depois, ela recebeu seu nome. Lys. Aquela que acredita. Capítulo 3. A missão. No início da sua viagem cósmica, Lys se recordava de quem era, e sabia que fazia parte de tudo o que existe no universo. Sírius, então, passou-lhe um plano, confiando na força de vontade da filha. Lys, tenho muitos filhos e filhas que nunca mais retornaram ao lar. Perderam-se num planeta azul chamado Gaia, e lá apagaram quase toda a luz interna, de seus espíritos estelares. Viaja até Gaia, torna-te humana e aprende tudo o que o planeta e os homens podem te oferecer. O plano é espalhar por onde passares um pouco de tua luz. Os humanos são estrelas como nós, mas se esqueceram disso, não enxergam mais sua luz interna e, por isso, muito poucos até hoje retornaram para casa.
O universo precisa de ti, Liz, mas toma cuidado no caminho, para não desviar da tua rota. Teu guia sempre será o coração, por meio dele, estaremos em contato. Faça os homens se lembrarem, de que são estrelas. Ensina-os a reativar a sua luz, e a começar a brilhar para o mundo. Minha irmã Gaia, te ajudará nessa missão. Os filhos de Gaia, os animais, os pássaros, as flores, as árvores, os rios, as cachoeiras, e os mares, vão ser teus companheiros, e irão te auxiliar nos momentos de dificuldade. Junto a eles, reunirás a força necessária, para manifestar na terra o plano de luz, que destinei a ti. O mar dará coragem para a tua jornada. Os rios, mansidão. As cachoeiras, limparão as tuas energias. As florestas, irão repô-las. As flores serão tua alegria. Os animais, teus amigos, e os pássaros, te lembrarão do amor de Deus. De vez em quando, vai até as montanhas, elas irão te dar forças, para estar no mundo, sem seres do mundo. E sempre que te sentires só, olha para o céu. Estarei aqui velando por ti. Lembra-te sempre de que és luz. Trabalha para a luz. Segue a luz. Capítulo 4. O Oráculo. Alguns séculos se passaram para que Liz, portadora do raio azul, flamejante de Sirius, pudesse encarnar como humano, no planeta Terra, Gaia. E para cumprir sua missão, nasceu no primeiro dia da primavera, numa linda ilha ao sul do mundo, situada no território sagrado do Bara-Sil, Brasil, a terra das estrelas. Bara-Sil. O nome Bara-Sil já constava das cartas dos navegadores portugueses, que acabaram desviando a rota das Índias, para aqui atracar não por acaso, como relata a história. O termo Bara-Sil é antigo, milenar, sendo originário da língua sagrada, Devanagari, cuja raiz é o sânscrito, que por sua vez, tem origem no continente perdido de Atlântida. Bara significaria reflexo e Tsil, a luz. Assim, Bara-Sil seria o reflexo da luz das estrelas, ou, simplesmente, a terra das estrelas. Seus pais humanos nem desconfiavam da origem estelar da pequena menina que chegará, enfim, a Gaia, depois de ter mergulhado numa longa aventura entre os diversos planos e as dimensões da vida universal. Liz era alegre e feliz, adorava cantar, assim, todos que a encontravam, ficavam de bom humor. A leveza e a sinceridade eram suas marcas. Amava os animais, que lhe retribuíam muito carinho e afeição, eram quase humanos para ela. Adorava estar na natureza, no mar, nas montanhas e cachoeiras. Contemplava os passarinhos e seus cantos. Nesses momentos, sentia-se conectada, feliz e amada. Liz foi crescendo. Quando já contava com 11 anos, a professora de história, Dona Sofia, apresentou-lhe o oráculo de Delfos. Conhece a ti mesmo, e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras, não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Essa inscrição grega pode ser lida até hoje, na entrada do templo, onde se localiza o oráculo de Delfos, na Grécia. Disse a professora Sofia, que continuou, o oráculo de Delfos era considerado o mais famoso da Grécia Antiga. Durante séculos, lá se faziam previsões sobre qualquer tipo de questão, envolvendo a cidade ou o futuro de uma pessoa. Quem precisava de conselhos e orientações, ia até lá e fazia suas perguntas. Funcionava mais ou menos como um Google, místico antigo. O oráculo se situava no subterrâneo do Templo de Apolo, na cidade de Delfos. A mitologia grega aponta que o local pertencia originariamente à deusa Gaia, Terra, e era guardado por sua filha, a serpente Piton. O deus Apolo teria assumido o templo, após matar Piton, que caiu numa fenda do solo, e teria entrado em decomposição, passando a emitir vapores intoxicantes.
Quando uma sacerdotisa inalava tais gases, ela tinha seu espírito possuído por Apolo, que fazia as profecias por meio dela. Por isso, eram chamadas de pitonisas. Os olhos grandes de Liz não desgrudaram da professora durante toda a aula de história. Chegando em casa, Liz resolveu fazer perguntas para seu espelho, imaginando que estava em Delfos. Questionou ao espelho: "Quem sou eu? O que estou fazendo aqui?" Mas a resposta não vinha, nada acontecia. Correu para fora de casa e olhou para cima, para o alto, para as estrelas. Ela gostava de admirar o céu noturno. E de repente, tudo ficou bem. Liz anotou no seu caderninho especial tudo o que escutara na aula sobre o oráculo de Delfos. A professora Sofia realmente é muito sábia, pensou. Inspirada pelas palavras do oráculo grego, Liz redigiu uma lista de prioridades para sua vida. 1. Decifrar os segredos do universo. 2. Cuidar da natureza, reciclar, não poluir, consumir menos, usar produtos naturais, e evitar os alimentos industrializados, preferir o que é orgânico ou biodinâmico. 3. Fazer yoga. 4. Aprender a ler as cartas do tarot. 5. Estudar astrologia. 6. Tocar piano e violão. 7. Encontrar uma escola onde eu possa aprender tudo isso e fazer amigos. 8. Quando sair da escola, quero estudar arquitetura, para no futuro construir casas totalmente ecológicas. 9. Viajar pelo mundo, para conhecer as diferentes culturas e a história do planeta Terra. 10. Ser eu mesma, não importa a idade e o lugar onde eu viva. A natureza deve ser preservada. Será que encontro uma escola que acredita nisso, também? Passados alguns dias, no almoço de domingo, ela resolveu conversar com seus pais. Pai, mãe, queria contar uma coisa para vocês. Eu gostaria muito de estudar numa escola nova, onde eu possa cultivar, junto com meus colegas, uma horta orgânica e colher frutos fresquinhos das árvores. Lá teria galinhas, criadas de forma livre. A gente poderia até pegar ovos para fazer um lanche, isso seria muito legal. Nessa escola, haveria respeito ao livre pensamento. Eu descobriria meus talentos, e meus colegas também. Poderia ser na música, nas artes, no teatro, na culinária, na ciência, na escrita, ou nos esportes. Seus pais, sorrindo, disseram: "Continue, filha, com suas ideias. Estamos gostando." Lá eu poderia descobrir algo bem legal para ajudar o mundo. Por exemplo, uma invenção para controlar a produção de lixo. E até fazer arte, através da reciclagem do vidro, do papel e do plástico. Nessa escola, eu faria yoga, aulas de filosofia, astrologia e espiritualidade. Eu gostaria tanto de saber fazer meu mapa astral. Vocês sabiam que Liz pegou seu caderninho para compartilhar as notas sobre astrologia. A astrologia. A astrologia teria surgido na Suméria, por volta do 4º milênio antes de Cristo. Mas as primeiras cartas estelares conhecidas foram elaboradas por Hermes Trismegisto, mais conhecido como Thoth, no Antigo Egito, e datam de cerca de 4.200 a.C. Já na Grécia, foi fundada por volta de 640 a.C., uma escola onde se ensinava astrologia. O astrônomo grego Hiparco, inspirado na astrologia babilônica, foi quem dividiu o caminho do Sol em 12 partes iguais, de 30 graus cada. Cada um de nós nasceu sob a influência de um signo solar, entre os 12 que compõem o horóscopo. Por meio de um mapa astral, podemos descobrir nossas qualidades e defeitos, ou melhor, as tendências de nossa personalidade terrena, a fim de utilizá-la, de forma consciente, como instrumento para nossa evolução pessoal. Estamos numa viagem cósmica, e embarcamos em nosso desafio pessoal, missão. Está tudo desenhado nas estrelas. Quero fazer meu mapa astral. Saber mais sobre mim. Mãe, você sabia que cada pessoa tem um signo só seu?
Podemos saber suas principais características através deles. Eu sou de Libra, e você, e o Pai? Vou ler o que anotei. Os signos do zodíaco. Capricórnio. Cauteloso, determinado, responsável e exigente. Pé no chão, prático e trabalhador. É muito importante que saiba que é amado pelo que é, e não apenas pelo que faz. Precisa aprender a criticar menos, a se libertar dos ressentimentos e do pessimismo. Aquário. Intuitivo, tem uma mente lógica e objetiva. Arrojado, aborrece-se com as velhas formas de pensar e de agir. Valoriza a independência, a liberdade e a originalidade. Depois de ter formado a sua opinião, não a muda com facilidade. Ciência, esoterismo, tecnologia, assuntos voltados para o futuro são a sua predileção. Pode ter vários grupos de amigos, cada um com características diferentes, mas que não se misturam entre si. Deve aprender a ser paciente e lidar com a teimosia. Peixes. Sensível e empático, capta com facilidade as energias de pessoas e ambientes. Sonhador, tem a tendência de viver num mundo próprio. Tem medo de não ser compreendido, e raramente partilha seus pensamentos com os outros. Criativo, tímido e imaginativo, é gentil e tem prazer em ajudar os outros. Precisa aprender os limites de suas ações, e a viver no mundo concreto. Áries. Gosta de aprender pela experiência, fazer as coisas à sua maneira. É aventureiro, impulsivo e inovador e tem vontade de começar coisas novas. É um líder competitivo por natureza. Impaciente, não gosta nada de ser contrariado. Precisa aprender a aceitar regras e conselhos. Touro. É calmo, paciente e persistente. Adora inventar e construir coisas novas. Pode ser muito teimoso. Cuida das suas coisas, pois quer se sentir seguro a partir do que possui. Adora tocar, cheirar, provar. Tem um excelente ouvido e gosto pela música. Gosta de rotinas. Deve aprender a valorizar também as necessidades dos outros. Gêmeos. Tem uma mente irrequieta, e está sempre com vontade de saber mais. Bom comunicador, gosta de conhecer pessoas. Caseiro, tem amor pela família. Precisa aprender a terminar o que começou. Câncer. Sensível, protetor e calmo, tem imensa imaginação e sentido de humor. Gosta verdadeiramente de ajudar. Tem excelente memória para tudo o que envolva sentimentos. Quando se sente magoado ou rejeitado, tem tendência a fechar-se na sua concha. Deve aprender a ser independente, especialmente da mãe. Leão. Ama ser o centro das atenções, mas detesta ser envergonhado. É generoso, criativo, divertido, corajoso e persistente. Quando está num bom dia, é capaz de alegrar todos os que estão à sua volta. É um líder nato, que precisa deixar de lado a arrogância, a vaidade e a tendência para os dramas. Virgem. Perfeccionista, metódico, exigente e trabalhador. Gosta de aprender, sobretudo, questões práticas e concretas. Gosta de ajudar os outros. Deve aprender a relaxar e ser menos exigente, consigo mesmo. Libra. Charmoso e afetuoso, tem vontade de agradar. Procura ser perfeito e gosta de fazer os outros felizes. Possui um apurado sentido de estética e de justiça. É harmonioso. Adora novidades, festas e amizades. Deve aprender a saber impor a sua vontade, e a confiar em sua capacidade de escolha, para não ficar dependente da aprovação e simpatia dos outros. Escorpião. Sentimental, tende a se isolar e pouco partilhar aquilo que pensa e sente. As suas amizades são escolhidas a dedo, mas podem durar toda a vida. Possui grande capacidade para perceber as necessidades dos outros. Precisa aprender a perdoar as falhas alheias.
Sagitário. Espontâneo, entusiasta e idealista. Gosta de viajar para expandir horizontes e descobrir as respostas às suas infindáveis perguntas. A liberdade para ele é fundamental. Deve aprender a ser mais cuidadoso, menos impulsivo e não tirar conclusões precipitadas. Eles descobriram que a mãe de Liz era do signo de Capricórnio, e o pai, de Sagitário, e gostaram das ideias da filha. Mas e agora? Onde encontrariam essa tal escola? Liz sabia que havia muita coisa por fazer, para ajudar a humanidade, principalmente pelo exemplo. Ela pensava em ser arquiteta para construir casas totalmente ecológicas, em cidades onde as pessoas pudessem viver em harmonia com a natureza. Muitas vezes, sonhava acordada com isso. Liz tinha consciência de que existe um mundo cheio de possibilidades ao nosso redor e que, para mudarmos algo para melhor, primeiro precisamos demonstrar a nossa verdadeira vontade interna por meio de nossos atos, no dia a dia. Repetia para seus pais: nós conseguimos criar um mundo novo. Basta querer. Os pais, por outro lado, não acompanhavam os sonhos de Liz, que sempre lhes mostrava suas mais secretas vontades. De repente, sua gatinha Luna começou a miar baixinho, baixinho. Luna. Luna apareceu como num passe de mágica. Liz sempre gostou de gatinhos, mas não tinha nenhum. Numa viagem à Serra do Rio Grande do Sul, ela e seus pais ficaram numa pousada. Chegando na cabana, encontraram uma gata pretinha, linda. Liz se apaixonou por ela. Porém, na hora de dormir, seu pai colocou a gatinha para fora. No dia seguinte, ela não voltou mais e Liz ficou triste. Na volta da viagem, durante todo o percurso de carro, não tirava a linda gata preta da cabeça. Já em casa no café da manhã do dia seguinte, Liz contemplava o quintal pela porta da cozinha aberta, e viu um vulto preto passando. É uma gata preta, igualzinha à gata da cabana. Vou atrás dela. Seguiu correndo a bichinha, e, quando chegou na lateral da casa, para onde ela havia fugido, a gata misteriosamente desapareceu. Que coisa! Acho que está na hora de eu ter a minha gatinha preta. Vou pedir para os meus pais. Na semana seguinte, pesquisou pela internet e achou uma linda filhote no site de uma ONG, de proteção aos animais. A gatinha preta havia sido encontrada embaixo de um carro, abandonada. Na hora, decidiu: essa será a minha gatinha. Foi amor à primeira vista, e nunca mais se desgrudaram. Gatos pretos. Na antiga Pérsia, o gato preto era considerado um animal sagrado, sendo venerado. Nessa época, existia uma crença: quem maltratasse um gato preto, estaria maltratando um espírito do bem. Entre os diversos deuses egípcios está Bastet, filha de Ra, representada por um corpo humano, e a cabeça de um gato preto. Por conta disso, no Antigo Egito, gatos pretos eram embalsamados e sepultados, da mesma forma que as pessoas, em ritos fúnebres. O gato preto representa a pureza da energia positiva, e atrai boa sorte, ajudando os seres humanos a lidar com todos os desafios da vida, e a superá-los. Além disso, atrai abundância e harmonia para uma casa, protegendo e limpando os ambientes. Por isso, na Índia, até os dias de hoje, encontram-se gatos dentro dos templos budistas e hinduístas. Luna. Mãe, ela está diferente, parece doentinha. Vamos levá-la ao veterinário amanhã, pois hoje é domingo, disse a mãe. Eu já sei, vou aplicar um reiki nela, como a vovó fazia. Imaginar uma luz linda verde entrando pelo seu nariz e saindo pela boca, limpando todo o seu corpo, e vou ver o que sinto. Eu consigo fazer isso, vovó vai me ajudar. Reiki. Reiki, ou Seishin Seken, é um sistema milenar de cura, originário do Antigo Egito, mas que teria, na verdade, vindo de Atlântida. Também está presente na tradição Inca e Maia na América do Sul, na Índia, no Tibete, Japão e na China.
Seixin é o nome usado na Índia e Sekin é o utilizado no Egito, e as duas palavras têm o mesmo significado, poder ou intenção. É uma técnica de cura energética através da imposição das mãos. Os hindus denominam a energia vital de prana, já os japoneses, de ki, e os chineses, de chi. No espiritismo, usa-se a denominação de fluido cósmico universal, e se dá o nome de passe magnético ou mediúnico, a esse sistema de cura energética. Mãe, tem uma energia quente saindo da minha mão, vou direcionar para a Luna. Liz sentiu que era na barriguinha o problema, lá havia uma espiral de energia quente, avermelhada, girando, girando. Ela mentalizou e enviou para aquele local, uma forte luz azul. Aos poucos, a espiral foi se dissolvendo, dissolvendo até desaparecer. Luna dormiu. Mãe, eu sinto que passou, algo me diz que Luna vai melhorar. Vou deixá-la dormindo perto de mim esta noite. Na manhã seguinte, ela já era outra gatinha, forte e brincalhona, como sempre. Minha filha, você tem o dom da cura como a sua avó. Comece a estudar os chakras, e leia sobre os florais de Bach. Ela me deu uma vez esses livros e eu os guardei, embora nunca os tenha lido. Eram destinados a você. Puxa, mãe, que surpresa, adorei. A avó Lila era realmente especial. Liz lembrou-se com carinho da avó e dos momentos em que ela fazia dormir. Era muito bom escutar as histórias da avó Lila. Eu adorava quando ela fazia a cúpula dourada e a cúpula violeta para mim. Eu me sentia segura e logo adormecia. Liz pegou seu caderninho e, lembrando-se das palavras da avó, escreveu: A cúpula dourada. Agora vamos imaginar uma cúpula dourada, bem bonita, ao redor da nossa cama. Ela brilha, 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 que nem as estrelinhas lá no céu. Dentro dela, ficamos protegidos a noite toda. Nada de ruim pode acontecer, porque estamos dentro da cúpula dourada. Ela é forte e poderosa. A cúpula violeta. Agora vamos imaginar uma cúpula violeta ao redor de nossa casa. Ela é bem alta, transparente. Todos os nossos amigos, guias e protetores espirituais ajudam a manter essa cúpula, cada dia mais forte e poderosa. Aqui dentro, só alegrias, felicidade, amor, muito amor e saúde, para todos nós, só coisas boas. No dia seguinte, Liz anotou em seu caderninho: os chakras. Chakras significam rodas em sânscrito. São cones espirais que captam a energia do universo, também chamada de fluido vital, chi, ki ou prana. Estão situados no corpo etérico, um corpo semimaterial que liga o corpo físico ao espiritual. Einstein descobriu que tudo no universo é energia, que, na verdade, matéria não existe, e sintetizou essa teoria na fórmula de equivalência, massa-energia. I igual mc², a equação mais famosa do mundo. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, em 1921. A matéria é, portanto, energia condensada. Todas as células de nosso corpo e os órgãos recebem energia vital, direto dos chakras. Os chakras absorvem a energia do sol, da natureza, lagos, rios e mares, árvores etc. E da ingestão de alimentos, distribuindo-a por meio de sua rede de condutos, conhecidos como meridianos, nadis, energizando o nosso corpo. O corpo humano, e o dos animais, está em constante troca de energia, vibra sem parar. Há 7 chakras principais e inúmeros secundários. Os principais são, de baixo para cima. Básico. Situa-se na base da medula espinhal. Elemento, terra. É o chakra da sobrevivência. O que o bloqueia é o medo. Sexual. Situa-se no períneo. Elemento, água. É o chakra dos relacionamentos amorosos, do prazer. O que o bloqueia é a culpa. Plexo solar. Situa-se no centro da barriga, perto do umbigo. Elemento, fogo.
É o chakra do ego. O que o bloqueia é a vergonha, o desapontamento consigo mesmo. Cardíaco. Situa-se no coração. Elemento, ar. É o chakra do amor. O que o bloqueia é a tristeza profunda, o ressentimento, o sofrimento passado. Laríngeo. Situa-se na garganta. Elemento, som. É o chakra da verdade. O que o bloqueia são as mentiras. Frontal. Situa-se entre os olhos. Elemento, luz. É o chakra da unidade. O que o bloqueia é a ilusão da dualidade, da separação. Coronário. Situa-se no alto da cabeça. Elemento, energia cósmica universal. É o chakra da nossa ascensão. O que o bloqueia é a distração, a falta de foco no agora, no momento presente, no pensar, sentir e agir de acordo com a vontade interna, divina. Tudo o que impede nossos chakras de fluírem livremente, é o que impede nossa evolução. Em suma, é o que precisamos trabalhar. Os chakras estão ligados ao sistema endócrino do corpo humano, e cada um deles está associado a uma glândula específica. São representados no hinduísmo por flores de lótus, com quantidades de pétalas diferentes, e de tonalidades diversas, de acordo com sua vibração, do vermelho, mais baixa, ao violeta, mais elevada, como as cores do arco-íris. Quanto mais sutis, mais elevada a vibração, mais pétalas tem, com exceção do chakra frontal. Florais de Bach. Para Edward Bach, o médico inglês criador dos remédios florais, devemos procurar nos autocurar, por meio do autoconhecimento. A cura para cada sintoma deve ser buscada através da mudança do comportamento, sentimento, pensamento que o gerou, com a ajuda dos elementos disponíveis na natureza, como as sementes, plantas e flores, que carregam em si princípios vitais energéticos, que atuam no organismo, equilibrando-o. Se seguíssemos seu raciocínio, não existiria doença, mas sim doentes, e é na natureza que encontraremos nosso equilíbrio. Ele sustenta em sua magnífica obra que o futuro da medicina é tornar-se holística, integral, tratando o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito. Capítulo 5. O Tarô. Foi aos 12 anos que Liz viu pela primeira vez o símbolo do infinito e sentiu, logo em seguida, um forte aperto em seu coração. Naquela noite, teve um sonho revelador. Ela voou até planetas, estrelas e sóis, viu a Terra bem de longe e, pouco a pouco, foi se aproximando de volta. Até cair, literalmente em sua cama, na manhã do dia seguinte. Quando tocou o despertador, para ir à escola, abriu os olhos, com a sensação de que tinha acabado de desabar do céu. Seu coração estava tão feliz, com tanta energia, que passou o dia vibrante e radiante. Ela percebeu que aquilo tudo fazia parte dela, e sentiu uma imensa e profunda paz. Resolveu, então, na sexta-feira após a aula numa noite de lua cheia, tirar da gaveta as cartas antigas de tarô, que ganhara, da vó Lila. No seu caderninho havia escrito: o tarô. Hermes Trismegistus legou à humanidade as cartas do tarô, arcanologia, que nos foram trazidas ao Ocidente, pelos ciganos, originários do Egito. As cartas egípcias, de origem atlante, foram levadas à Grécia e lá, redesenhadas suas figuras, adaptando-as ao padrão greco-romano. Ao contrário do que parece, as cartas não são instrumento de adivinhação ou sorte. São, em verdade, uma das melhores ferramentas existentes no planeta para o autoconhecimento e aperfeiçoamento. Os 22 arcanos maiores, 1 a 22, ou 0 a 21, descrevem os arquétipos, modelos das personalidades humanas, e trazem ao consulente o que está no seu subconsciente, e no inconsciente, pela intuição.
Um dos 22 arcanos maiores é o arquétipo de nosso atual estágio evolutivo, de nossa alma. Simboliza quem somos, em essência, e o que viemos fazer aqui na Terra. Basta somar os números da data de nascimento, dia, mês, ano, até chegar a um número, de 1 a 22. O objetivo é, de vida em vida, aprendermos a nos desvincular dos arquétipos, unindo as características de todos, em um, ou seja, nos tornarmos um ser mais equilibrado, quando seremos, ao mesmo tempo, todos, e todos seremos um. Dizem que as cartas de tarô servem para que a gente se conheça melhor. Que será que elas têm a me dizer? A vovó Lila tinha uma super intuição, e o dom da premonição, sempre adivinhava muita coisa que acontecia depois. Quem sabe eu tenha também herdado esse talento especial dela. Vou embaralhar bem as cartas. Liz olhou fixamente para a lua cheia, meio amarelada. Estava enorme no céu, pois era noite, da superlua de Buda. Fechou os olhos e fez uma pergunta. Prezado Senhor Buda, quem sou eu? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui neste planeta? Cortou o monte dividindo-o em dois. Virou a primeira carta do monte direito. E a carta lhe deu a resposta. Uma estrela? Puxou o livrinho que sua avó havia lhe dado junto com as cartas, os arcanos maiores do tarô, e lá estava escrito: a estrela. As estrelas sempre foram símbolos de luz, fé e confiança. Elas são como guias a iluminar nosso caminho. Acima de tudo, simbolizam felicidade e alegria, acreditar em algo maior, que nos liga ao presente, passado e futuro. Que somos divinos, que o universo está dentro de nós. É a inspiração que move homens e mulheres a mudarem o mundo. É o viver por amor, em harmonia com o cosmos. Se você tirou essa carta, siga em frente, que os céus o ajudarão em seus projetos. Você tem o dom estelar, está protegido, e há um toque de magia em tudo o que faz. A partir desse dia, Liz passou a falar ao espelho: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu faço parte do universo infinito, e o universo faz parte de mim. Sou uma estrela. E continuava a contemplar, sempre que podia, o céu noturno, e a estrela que mais chamava a sua atenção era Sirius, a mais brilhante. Capítulo 6. Meditação. Era um dia lindo de primavera. No quarto de Liz, o sol batia na janela, e fazia o cristal ali pendurado formar vários arcos-íris em movimento, iluminando todo o ambiente, cama, travesseiros, e até a pequena estátua do Senhor Buda, na estante. Liz, então, teve uma ideia. Sentou-se quietinha, em silêncio, olhando os arco-íris voadores, e, de repente, não estava mais ali. Viu-se no céu, olhando a sua casa, e o seu quarto lá de cima. Observou com carinho as árvores no fundo do quintal, os pássaros e seus animais de estimação, brincando no jardim e, num estalar de dedos, voltou para onde estava, como se tudo tivesse sido um sonho. Sentiu-se tão feliz que, daquele dia em diante, não via a hora de voltar a meditar. Dias depois, quando sentou novamente para meditar, escutou uma voz familiar, bem no fundo de sua cabeça: Liz, és luz. Espalha a tua luz no mundo, faz a tua luz brilhar, e iluminar os meus filhos, que se perderam na terra. Eles precisam lembrar quem são e de onde vieram, para voltarem para casa, e assim darem continuidade ao plano divino. O universo precisa de ti. Para meditar, Liz faz assim, e você pode fazer igual a ela. Para meditar. 1. Escute uma música calminha. Liz gosta de música celta, indiana, japonesa e peruana. 2. Acenda um incenso. Ela adora o palo santo, que trouxe do Peru. 3. Sente no chão, olhando para o sol, ou pertinho da natureza. 4. Pense com força.
Pai, abençoa minha mente, para que fique serena, e meus pensamentos, para que sejam sempre iluminados por tua sabedoria. Abençoa meu coração, para que o amor se manifeste no meu dia a dia, e abençoa meus braços, para que eu haja sempre de acordo com a tua vontade, no mundo. Em nome do Pai, sabedoria, do Filho, amor, e do Espírito Santo, poder divino no mundo. Amém. Que assim seja, e será. 5. Em seguida, ela entoa o som primordial da criação, da formação do universo. O Om. 3 vezes. Om. 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 Tente repetir essa prática, todos os dias. Se não tiver pássaros, nem animais em sua casa, sente-se quietinha no seu quarto, ou no canto que você mais gosta, e fique ali alguns minutos, em silêncio. Você pode fazer uma pergunta a respeito de algo que queira solucionar, ou simplesmente fechar os olhos e deixar o silêncio como seu guia. Nesses momentos, você vai sentir uma imensa alegria. Através da meditação, Liz passou a perceber que estava ligada, ou melhor, verdadeiramente conectada a algo maior, forte, bonito e iluminado, de pura luz e amor. Isso lhe dava forças para passar o resto do dia contente, sem se importar muito com os problemas que apareciam. Nada tinha o poder de tirar sua alegria. Isso também ocorrerá com você. Capítulo 8. Liz, a arquiteta. Liz estudou bastante para passar no vestibular, e ingressou na mais conceituada faculdade de arquitetura do país. Acordava cedo, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Com isso, juntou um bom dinheirinho para tornar realidade seu sonho de conhecer culturas diferentes, a história do mundo e de sua gente. Viajou de mochilão por vários países na Europa. Visitou monumentos, conheceu museus, igrejas, cidades antigas e multimilenares dos celtas, romanos e gregos. Na Espanha, foi a Sevilha e a Alhambra, onde se identificou com a arquitetura mourisca. Já na Alemanha, conheceu casas modernas, inovadoras, com recursos tecnológicos e totalmente ecológicas. Visitou as hortas da agricultura biodinâmica e as escolas Waldorf, de Rudolf Steiner, o criador da antroposofia. Em suma, amou o povo alemão dedicado, trabalhador, inteligente e se sentiu acolhida. De Portugal, decidiu ir ao Marrocos, terra de seus ancestrais, para conhecer a fundo a cultura árabe e suas tradições. Chamou sua atenção os Casbah e as Medinas de lá, com paredes de barro e palha, e o estilo arquitetônico utilizando a geometria sagrada. Ficou muito interessada sobre o significado místico do octógono, que estava desenhado em todos os cantos, nos azulejos, pisos e paredes, em forma de fontes de água, lustres. Onde quer que olhasse, via essa estrela de 8 pontas. Há algo especial nessa figura, quero descobrir, pensou. Tudo lhe aguçava os sentidos e o paladar. Adorou a comida, principalmente o cuscuz, e o de à la mente, servido a toda hora naqueles copinhos pequenos de vidro, num ritual parecido com a cerimônia do chá do Japão. Em Marrakech, saiu perambulando a pé e acabou encontrando uma loja de antiguidades, cheia de pratos e louças, tapetes e quadros, todos com a misteriosa estrela octogonal. Liz entrou na loja, com a intenção de achar alguma coisa, para levar de recordação do Marrocos. Ficou encantada com tantas peças bonitas. Havia até joias antigas, roupas e esculturas. Estava inebriada com tantos objetos. A dona da loja, a senhora Abdala, apresentou-se, dizendo: Salam aleikum, a paz esteja contigo. Liz, prontamente respondeu: Aleikum salam, esteja contigo a paz. E desataram a conversar em francês, a língua mais falada no Marrocos que Liz domina bem, pois estudou francês desde criança. Encontrando um tapete com o desenho da estrela de 8 pontas, o octógono, ela não se conteve e perguntou: A senhora pode me dizer por que aqui em Marrocos se aprecia tanto essa estrela?
Este é o emblema, também conhecido como o selo, do rei Salomão, filho de Davi. Estava incrustado em seu anel, com uma estrela de 6 pontas em seu interior. No famoso templo que leva seu nome havia um grande octógono no piso da entrada, sob as colunas da misericórdia e do rigor, uma chamada de J, Jaquim, e a outra, B, Boaz. Simbolicamente, essas duas colunas apresentam o caminho do meio, do alcance do equilíbrio físico, espiritual e mental, e o octógono, a estrela, seria o portal que leva o homem integral, equilibrado, ao reino dos céus. O selo de Salomão. Puxa, vou levar algum objeto com essa estrela, para me lembrar de tudo que a senhora disse. Liz, leve este cordão. Nele a estrela de 8 pontas está pendurada. Ela dará a você proteção durante a viagem, e a ajudará a se equilibrar física, mental e espiritualmente. Liz agradeceu à senhora Abdala pela interessante conversa e saiu da loja de antiguidades, exibindo no pescoço seu novo amuleto. Ao lado da loja, havia um sebo de livros, um dos melhores lugares do mundo, segundo Liz, e lá encontrou um livro interessante, que chamou sua atenção, a arquitetura sagrada, que fez questão de comprar. Saindo do sebo, avistou um café ao estilo parisiense, com mesinhas na calçada. Resolveu sentar para tomar sua nova bebida preferida, o thé à la menthe. Apreciando seu chá, e o vai e vem de pessoas naquela rua bastante movimentada, leu um pouco do livro recém-adquirido, e anotou em seu caderninho. A geometria sagrada. A geometria sagrada está fundada na proporção áurea, simbolizada pelo número grego, φ, 1,618, que está contido em tudo. Está presente no homem, em seu próprio corpo, nos minerais, nos vegetais, no átomo, nas estrelas e, enfim, em todo o universo. O símbolo do número, φ. O Partenon, onde a proporção áurea foi utilizada. Para Pitágoras, Deus é o grande geômetra, e tudo no universo são números. Fídias, 500 a 432 a.C., matemático e escultor grego responsável pelo Partenon, foi quem utilizou pela primeira vez na arquitetura a proporção áurea ou divina proporção. O físico e engenheiro elétrico americano, Mark Barr, de 1871 a 1950, alcunhou a proporção áurea de φ, em homenagem a Fídias. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, durante o Renascimento, debateu novamente as ideias gregas sobre a geometria sagrada, a exemplo do Homem Vitruviano, 1490, desenho no qual aplica a proporção áurea, vista também em suas obras artísticas, como a famosa Mona Lisa. O Homem Vitruviano, de Da Vinci. A arquitetura sagrada, baseada na proporção áurea, consegue tornar uma casa, um templo ou até um local de trabalho, ou escola em um ambiente de conexão com Deus, e com nossa essência divina, trazendo harmonia e paz aos seus moradores e frequentadores. No mundo inteiro, há edificações, templos e igrejas, construídos de acordo com a geometria sagrada, utilizando a proporção áurea. Um dos símbolos mais importantes da geometria sagrada é a flor da vida, encontrada em muitas catedrais, como a Notre-Dame, de Paris. Igreja de Notre-Dame, em Paris, a rosácea baseia-se no número 8 e seus múltiplos, simbolizando o universo infinito e a Terra em conjunto com os planetas, que são 8. A iluminação dos vitrais da Notre-Dame inunda a catedral e vai se tornando mais intensa, conforme se aproxima do altar, demonstrando a jornada da alma em direção à luz. A flor da vida. O estudo da gênese do universo, como determinava Pitágoras, aponta que duas monadas, simbolizadas por 2 círculos de raio, díade, interligadas geram a vesica Piscis, que dá origem à flor da vida, a mãe de todas as formas de acordo com a geometria sagrada que vibra ritmada e infinitamente. A vesica Piscis é o símbolo de Jesus, o Filho da Trindade Divina, e explica a origem do número 153 no episódio da pesca milagrosa, João 21,1-14, em que foi relatado a coleta de 153 peixes.
O octógono, a estrela de 8 pontas. O octógono é uma das figuras mais emblemáticas da geometria sagrada, sendo considerado por várias religiões e credos, um símbolo de conexão entre o céu e a terra, o equilíbrio entre o material e o espiritual. O octógono simboliza o próprio Cristo, cujo nome, em grego, tem o valor numérico 888, sendo ele o intermediário entre Deus e os homens. 8 são também as bem-aventuranças e 8 são os caminhos pregados por Buda, o nobre caminho óctuplo. Correta compreensão. Correta postura mental. Correto modo de falar. Correta ação. Correto modo de vida. Correto esforço. Correta atenção. Correta concentração. As 8 bem-aventuranças são, Mateus 5.3-11. 1. Bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. 2. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados, alcançarão conquistas espirituais. 3. Bem-aventurados os mansos que controlam seu emocional, por terem alcançado o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, porque herdarão a terra, a nova terra. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, são portadores da retidão moral, necessária para prestarem o serviço devocional, por saberem distinguir o certo do errado, terem discernimento, porque eles serão fartos, estarão habilitados a serem colaboradores do plano divino de evolução. 5. Bem-aventurados os misericordiosos, os que sabem perdoar, porque eles alcançarão a misericórdia, lei da causa e do efeito, é dando que se recebe. 6. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que não alimentam o sentimento de ódio, não são inimigos de ninguém, amam incondicionalmente, porque verão a Deus. 7. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz é a maturidade psicológica do homem integral. Se estou em paz com meu irmão, com o próximo, com a vida, estou em paz comigo mesmo. A conduta pacífica é a prática do amor. 8. Bem-aventurados os perseguidos por causa do Cristo, porque deles é o reino dos céus. O 8º é o dia da criação e da ressurreição de Cristo. A escala musical retorna ao início com a 8ª, o 8º som. Sirius, que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, é um octógono, sendo simbolizada com 8 pontas. Encontra-se o octógono, no formato das pias batismais, nos átrios e cúpulas de templos e igrejas por todo o planeta, desde a antiguidade até os dias de hoje. Havia uma grande estrela octogonal no piso, sob as colunas da entrada do Templo de Salomão, o mais sábio dos reis da antiguidade. Por isso, quando temos em mãos um problema ou dificuldade, e tomamos uma solução justa, que venha agradar a ambos os lados, ela é considerada salomônica. Jesus provém da árvore genealógica de Salomão, filho do rei Davi, que se origina de Noé e este, de Adão. Noé era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Malalel, que era filho de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão. Noé teve 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. Os descendentes de Sem eram chamados semitas. Os descendentes de Cã estabeleceram-se em Canaã, no Egito e na África. Os descendentes de Jafé estabeleceram-se, em sua maioria, na Europa e Ásia Menor. De Sem, adveio Abraão, que foi pai de Isaque e este, pai de Esaú e Jacó. Jacob foi pai de Judá. De seu tronco, árvore genealógica, nasceu Jessé, que gerou o rei Davi, que gerou Salomão. José, pai de Jesus, era filho de Jacó, proveniente do tronco do rei Salomão, filho de Davi. Houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento de Jesus, também houve 14 gerações. Mateus 1.1, 23, Isaías 9.6, 7 e Romanos 1.
Atualmente, no Monte das Beatitudes, situado entre as cidades de Tabga e Cafarnaum, às margens do lago Tiberíades, o Mar da Galileia, onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha, existe um templo erigido em sua honra, em forma octogonal. Liz voltou da grande viagem, que lhe serviu como um despertar espiritual cultural, e continuou com afinco seus estudos. Mas queria muito ainda ir à Índia, terra dos Vedas e do Yoga, para sentir o budismo e o hinduísmo de perto. E conseguiu tornar realidade seu sonho, no último ano de faculdade. Depois de juntar todo o valor que recebia mensalmente da bolsa de pesquisa, conquistada por seu esforço nos últimos anos, ela assessorava o professor de engenharia ambiental, ajudando-o na sua pesquisa inovadora. Chegando à Índia, foi lá que se sentiu realmente em casa, e teve um verdadeiro despertar. Os templos multimilenares e a religiosidade do povo a atraíam demais, e a tocavam profundamente. As roupas coloridas, a música, a comida vegetariana, os temperados curry, a bebida, chai. Mas, por outro lado, preocupou-se muito com o modo moderno de vida de lá. As ruas e rios poluídos tiraram seu sono. Ficou imaginando um mundo sem lixo. Voltando da viagem à Índia, ainda no avião, começou a traçar, no caderninho, o seu projeto pós-faculdade. Projeto Liz. Casas inteligentes, tecnológicas, construídas conforme a arquitetura sagrada, a proporção áurea, Fi, com telhados verdes, captação da água da chuva e aquecimento solar, energia elétrica, eólica ou solar, materiais naturais, madeira reflorestada, barro, palha, tintas naturais. Compostagem do lixo orgânico, armazenamento do reciclável para doação. Durante o voo a cabeça de Liz ia longe. Já sei. Vou projetar e executar uma casa por vez. Com o dinheiro da venda da primeira casa, comprarei mais um terreno e construirei 2, depois 3, assim por diante e, no futuro, surgirá um bairro só com casas inteligentes. Aos poucos, de bairro em bairro, a cidade ecológica dos meus sonhos irá surgir, como um passe de mágica. Pensou, 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 e, quando se deu conta, as 14 horas do voo já tinham se passado. Atenção passageiros, o tempo em São Paulo é de chuva. Temperatura mínima de 12 graus e máxima de 16. Liz estava de camiseta e saia, sem casaco. Pegou sua pachina recém-comprada, enrolou-se, e foi para a fila da saída do avião, conjecturando como seria sua vida pós-formatura. Com certeza não será fácil, terei obstáculos e muito trabalho, mas não vou desistir de meu sonho. Ela queria executar o quanto antes seu projeto, com os pés no chão. Como lhe apontava em seu bolso a moeda de Mérida. De São Paulo, pegou um segundo voo, até sua cidade natal para conversar com os pais sobre seus projetos. Após uma calorada recepção, fazia quase um ano que não se viam, ela mostrou as fotos da Índia, e sentaram-se para tomar um café da tarde com a cuca de banana, da avó Lila, seu doce predileto. Liz, se fizer um bom projeto e divulgar sua ideia, você terá investidores. É verdade, pai. Vou conversar com a Cris, ela se formou em publicidade, e hoje trabalha numa empresa no Rio, que tem sede em Lisboa. Ela poderia me ajudar nessa parte. Que ótimo! Tenho certeza de que, para a Cris, será um prazer te dar um empurrãozinho, vocês sempre foram unha e carne. Verdade. Estou com saudades dela. Acho que, na volta, darei uma passada no Rio, para vê-la e conversarmos. Já pensei bastante e decidi que vou começar construindo uma casa só, usando minha poupança e o dinheiro da venda do apartamento que ganhei da avó Lila. Eu posso morar de aluguel por enquanto. O que vocês acham? Aprovam a ideia? Claro, filha, a avó Lila ficaria feliz em ajudá-la. Ela sempre soube que você faria algo especial para contribuir com o mundo. Você tem uma excelente ideia em mãos e o nosso apoio. Siga em frente, filha, que terá sucesso. O universo irá conspirar ao seu favor, pois está no caminho do bem, semeando um futuro melhor para o planeta.
E Liz continuou a colocar no papel suas ideias. Os bairros terão áreas verdes, parques e uma escola onde a educação ambiental estará inserida no currículo. A reciclagem será obrigação de todos, e haverá oficinas de trabalhos manuais. Para a comunidade reutilizar o lixo reciclável, vidro, papel, tecidos, plástico, fazer arte. As crianças venderão seus artesanatos e, com os recursos arrecadados, poderão ajudar suas famílias, se necessário, ou guardar para seus projetos de vida no futuro, uma poupança do bem. Isso atrairá pessoas ligadas ao bem-estar do planeta e uma comunidade nova, voltada para a vida sadia, equilibrada e harmoniosa surgirá. Pronto. Mãos à obra, Liz. Disse para si mesma, e esse acabou sendo seu trabalho de conclusão de curso. Capítulo 9. Nas asas de Ísis. Anos depois da formatura, é num avião com destino a Brasília que encontramos a arquiteta Liz. Da janela, avista a cidade pequenininha que irá conhecer, com as grandes asas abertas de Ísis. Essa primeira visão a impressionou. Amor, veja. Brasília se parece muito com a antiga cidade egípcia construída pelo faraó Akhenaton, a Akhetaton, projetada para ser a capital do Egito. Marco, seu namorado, que cochilava no banco ao lado, coçando os olhos, ainda sonolento, respondeu: verdade, Liz. Já vi esse desenho em livros de história da arquitetura. A cidade está voltada para o leste, em direção ao rio, e uma das asas aponta para o sul, e a outra, para o norte, assim como em Akhenaton. Será que o presidente, Juscelino Kubitschek, era um estudioso do Antigo Egito? Disse que era um grande conhecedor da sabedoria antiga, e, depois de ter visitado as ruínas de Al-Amarna, inspirou-se para construir Brasília. Talvez já soubesse também das previsões de Dom Bosco e de Chico Xavier para Brasília e o Brasil, e seguiu seu coração, a intuição. Verdade. Sabemos que nada acontece por acaso, não é, Liz? Há sincronicidades, estou adorando essa história, e não vejo a hora de ver tudo, o que Lúcio Costa e Niemeyer fizeram. Eu também. Vai ser muito legal, nossa visita a Brasília. A deusa Ísis. Akhenaton. Akhenaton foi faraó da 18ª dinastia, também conhecido como Amenhotep IV, ou Amenófis IV, esposo de Nefertiti, a bela que veio, e pai de Tutancâmon, ou Tutankhaton. Akhenaton e Nefertiti. Implantou o monoteísmo no Antigo Egito, dando ao Deus único o nome de Aton, a energia cósmica universal, a fonte de toda a sabedoria, do amor e do poder, de onde tudo procede e retorna, simbolizado por um disco solar. Construiu, durante seu reinado, uma nova capital, denominando-a Akhetaton, abandonando, com toda a corte imperial, Luxor. 16 anos após a fundação de Akhetaton, foi morto por seus opositores, e então Luxor voltou a ser a capital egípcia. Atualmente, o sítio arqueológico é chamado de Al-Amarna. Brasília. Brasília é uma majestosa obra arquitetônica, um símbolo a retratar o grande destino da nação brasileira, o coração do mundo, e a pátria do Evangelho, a Nova Jerusalém, de Dom Bosco, seu padroeiro. Juscelino Kubitschek ousou sonhar, e Oscar Niemeyer e Lúcio Costa transformaram o sonho em realidade. História de Brasília. Foi o Marquês de Pombal que propôs, no ano de 1751, a construção de Brasília no centro do Brasil, como medida de proteção do país contra invasões externas pelo litoral. Seguindo a ideia de Pombal, a Constituição Brasileira de 1891 previu que fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Na comemoração do centenário da independência, em 7 de setembro de 1922, o presidente dos Estados Unidos do Brasil, Epitácio Pessoa,
fez assentar a pedra fundamental da futura capital do país, a 10 quilômetros de Planaltina. Baseada no sonho de Dom Bosco, a pedra fundamental caracterizaria o ponto central do Brasil, entre os paralelos 15 e 20 graus. Em 1953 foi finalmente autorizada a construção de Brasília, tendo sido projetada e construída em 3 anos e 11 meses, durante o governo de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1960, e inaugurada em 21 de abril de 1960. Desenho da vista aérea da cidade de Aquetaton. Plano piloto de Brasília. Que Brasília se molde na conformidade dos altos desígnios do Eterno, que a providência faça desta nossa cidade terrestre um reflexo da cidade de Deus, que ela cresça sob o signo da caridade, da justiça e da fé. Juscelino Kubitschek. Chico Xavier. Chico Xavier, de 1910 a 2002, foi um médium brasileiro, reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. Ele já via e ouvia espíritos desde a infância. Seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, atribuído a poetas mortos, foi publicado em 1932. Psicografou mais de 400 obras, e doou todos os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. No livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o Espírito Emmanuel retrata o passado espiritual, ao mesmo tempo em que traz as promessas de um futuro especial, para o Brasil, como nação predestinada pelo amado Mestre Jesus, de ser o coração do mundo, que deve congregar pessoas de várias partes do globo, num ideal de amor. Dom Bosco e a visão da Terra Prometida. Entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Esta é a profecia de Dom Bosco, 1815 a 1888, que está descrita nas Memórias Biográficas de São João Bosco, de autoria de seu assistente, o padre Lemoyne. Em agosto de 1883, Dom Bosco sonhou que fazia uma viagem à América do Sul. No sonho, passou por várias terras entre a Colômbia e o sul da Argentina, vislumbrando povos e riquezas. Ao chegar à região entre os paralelos 15 graus e 20 graus, viu um local especial, onde, nas palavras de um anjo que o acompanhava em sua visão, apareceria a terra prometida, e que seria, de uma riqueza inconcebível, onde havia um lago e muita luz. 77 anos depois do sonho, foi fundada Brasília, às margens do Lago Paranoá, dentro do intervalo de coordenadas geográficas mencionado na visão de Dom Bosco. A profecia se concretizara. Devido a essa constatação, a primeira obra erguida em Brasília foi a Ermida Dom Bosco, uma pequena capela em forma piramidal, projetada por Oscar Niemeyer, e localizada às margens do Lago Paranoá. Assim, Dom Bosco é reconhecido como o padroeiro de Brasília. Liz e Marco visitaram todos os pontos turísticos, históricos e esotéricos de Brasília, e perceberam o ar místico da cidade. Marco: estou impressionada com a quantidade de pirâmides em Brasília, o Teatro Nacional, a Companhia Elétrica de Brasília, o Templo da Paz, da Legião da Boa Vontade, tem uma pirâmide até mesmo dentro da igreja de Dom Bosco. É mesmo, Liz, a pirâmide na igreja de Dom Bosco com Jesus Cristo, esculpido na sua frente e Ísis, a sobrevoando realmente me surpreendeu. E não podemos nos esquecer da outra pirâmide de Dom Bosco, a Ermida, em sua homenagem. Os dois caminhavam pela Praça dos Três Poderes, quando Marco parou de repente. Liz, achei outra pirâmide. Sério? Onde? Aqui no chão da praça, estamos sobre ela, veja. Maquete do projeto interpretado por Oscar Niemeyer, para a Praça dos Três Poderes. Isso é sensacional. Sim, o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, é a cabeça da pirâmide. Já o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e o Executivo, o Palácio da Alvorada, são a base dos poderes, isto é, da nação brasileira.
Tem muito simbolismo nisso tudo. Brasília é pura geometria sagrada. Liz e Marco sentiram um astral muito bom na cidade e, meses depois, resolveram se casar, estabelecendo-se na capital, onde Liz rapidamente deu asas à imaginação, iniciando seus projetos. Passados alguns anos, encontramos Liz e Marco morando juntos, num apartamento tipo estúdio, perto do Lago Paranoá, na Asa Sul. Liz está grávida de um menino. É noite de lua nova. Ela trabalha debruçada em sua prancheta, onde tem desenhadas as asas de Ísis, a forma com que, curiosamente, foi projetada a capital brasileira. Liz não viu o tempo passar. Estava se dedicando dia e noite a um novo projeto, uma escola infantil, baseada em suas ideias da infância, planejada segundo a geometria sagrada. Ela não tirava da cabeça a vontade de dar a seu filho uma educação diferente, integrada à natureza e ao universo como um todo, fundada no livre pensamento. E ficava a imaginar as crianças felizes, estudando e brincando nos ambientes que projetaria. De repente, teve uma ideia: cadê o meu caderninho de infância? Onde será que eu o guardei? Levantou para vasculhar o armário do escritório. Achei. Ufa, bem no fundo da gaveta. Escola Estrela de Luz. Abriu, lá estava, por ela desenhada, a sua escola ideal, em forma de uma estrela de 5 pontas, em meio à natureza, rodeada por árvores e uma horta, com um rio e uma montanha ao fundo. Tudo isso ela vira num sonho. E, meditando sobre seu antigo sonho, adicionou no caderninho os princípios da escola. Princípios: autoconhecimento, livre pensamento, autossustentabilidade, respeito às leis universais divinas, convivência harmônica com a natureza, educação artística e musical voltada para o resgate e a preservação da herança cultural brasileira. Olhou pela janela, pensativa. Algo a chamava para ver o céu noturno. Puxa! O céu parece mais iluminado hoje. No aparelho de som da sala estava tocando uma de suas músicas prediletas, do Coldplay, A Sky Full of Stars, um céu cheio de estrelas. Sentiu uma imensa alegria em seu coração, uma vontade de dançar. Pegou sua gatinha Luna no colo, e as duas juntas foram dançando e pulando pela casa, ao som da música. Quer ouvir também o que Liz e Luna estão escutando? Aponte seu celular para este QR-Code. Um céu cheio de estrelas, Coldplay. Porque você é um céu cheio de estrelas, eu vou te dar meu coração. Porque você é um céu cheio de estrelas, porque você ilumina o caminho. Eu não me importo, vá em frente e termine comigo. Eu não me importo se você fizer isso, porque em um céu cheio de estrelas, acho que te vi. Porque você é um céu cheio de estrelas, eu quero morrer em seus braços, porque você fica mais brilhante quanto mais escurece, eu vou te dar meu coração, eu não me importo, vá em frente e termine comigo, eu não me importo, se você fizer isso, porque em um céu cheio de estrelas, acho que te vejo, porque você é um céu cheio de estrelas, uma visão tão celestial. Você é uma visão tão celestial. Sim, De repente, algo dentro dela a fez relembrar de sua origem nas estrelas. Sua barriga se iluminou, como num passe de mágica, a lhe indicar a luz que carregava e a luz que é. Que noite perfeita! Pegou seu caderninho especial e escreveu: a iluminação de uma só estrela gera a iluminação das demais. A força e a vontade da estrela que você é o levarão para um mundo repleto de alegria, saúde, paz e amor. Iluminando-se, você ajuda a Terra e o Universo, pois somos todos um. O caminho da luz tem nas estrelas seu guia, e esta é a verdadeira mágica da vida.
Capítulo 10. A Nova Terra. É aqui que o plano continua. Liz irá voltar para seu verdadeiro lar estelar e você também poderá retornar às estrelas, seguindo seu propósito aqui na Terra, para dar cumprimento à sua missão cósmica. Muitas Lizes existem pelo mundo. Todos podemos criar uma nova realidade ao nosso redor. Uma estrela acesa pode ajudar a acender outra estrela, e outra a outra, até que o mundo esteja repleto delas, totalmente iluminado. Nesse dia, nascerá uma nova humanidade, dotada de consciência cósmica e uma nova terra, enfim, surgirá. Nessa nova era os humanos viverão em harmonia entre si, serão saudáveis, haverá equilíbrio do corpo, mente e espírito, respeitarão a natureza e entrarão em contato direto com as diversas humanidades existentes no grande cosmos universal. Terra é um ser vivo. Ela sente, regenera-se, transforma-se continuamente e pode renascer, conforme os pensamentos, sentimentos e ações dos seres humanos. Você quer viver numa nova terra? Que tal ajudar o plano da Liz e começar a brilhar para as pessoas ao seu redor? Podemos começar cuidando do meio ambiente. A Mãe Terra onde moramos, evitando o consumo desnecessário, reciclando e agindo em prol da despoluição do planeta. E que tal dar uma ajudinha para quem está perto? Basta exercitar o seu melhor dom. Com alegria e vontade. Você quer, você pode. Olhe para o lado, tem sempre alguém precisando de uma boa conversa, um conselho, uma palavra amiga. Você pode ajudar a atravessar a rua, dar a vez no elevador, oferecer um prato de comida ou simplesmente sorrir. E não podemos nos esquecer da grande dica da Liz. É muito importante meditar um pouquinho diariamente para colocarmos a cabeça em ordem. As nossas ações no mundo devem ser realizadas com alma. Calma igual com alma. Quando aquietamos nossa mente, o espelho, Deus, consegue ser refletido. Só assim a nossa alma estelar irá se manifestar, e passará a brilhar para todos ao redor, a cada dia com mais força e poder. Aos poucos, nossa casa, nossa cidade, nosso estado, o país e o mundo, colherão os frutos das nossas ações amorosas, e conectadas com nossa essência estelar. Inauguraremos um ciclo virtuoso neste planeta azul, que é o nosso lar. Capítulo 11. Faça sua estrela brilhar. Há algo só seu, especial, que você sabe fazer com alegria, mesmo sem ninguém ensinar. Pode ser pintar o set, tocar piano ou violão, cantar, dançar, escrever, cuidar dos animais ou das pessoas, cozinhar uma comidinha gostosa, praticar esportes, desde que você haja, pense e faça com amor. Você vai saber na hora, porque sua luz vai brilhar em seu coração, e o deixará muito feliz. E aí, já descobriu o que é? Pense com o coração. Agora sim, é isso mesmo. Esse é o seu dom estelar. Os dons estelares. As cores do arco-íris, originárias da luz solar, são também os 7 raios divinos, ou 7 raios cósmicos, que representam os nossos dons estelares. Deus é a fonte de todas as cores, e de todas as vibrações que, reunidas, geram a luz branca do Sol. Manifestando-se através das cores primárias, azul, amarelo e vermelho, raios, elas se refletem sobre cada um dos 7 chakras, dividindo-se, formando as 7 cores do arco-íris. Os 7 raios, ou temperamentos, podem ser definidos como as 7 linhas de evolução do homem, os 7 caminhos que levam à perfeição, as 7 entradas que nos levam à casa do Pai. De volta às estrelas. Há uma fraternidade atuando nessas linhas ou caminhos espirituais, em conjunto com o Mestre Jesus, para ajudar a gente aqui na Terra, a chamada Hierarquia da Luz, também conhecida como Grande Fraternidade Branca. Cada pessoa, desde o nascimento, está ligada cosmicamente a um raio principal, e a seu mestre. Há, também, a influência de um segundo raio. Os dois juntos definem a sua missão ou propósito aqui na Terra.
Cada raio cósmico está ligado a um chakra de igual cor, representando o nível de consciência, o nosso grau de evolução espiritual. Você pode descobrir quais são seus raios, principal e secundário por meio da numerologia, seguindo a seguinte fórmula. Passo número 1. Some os números da data de seu nascimento, dia, mês, ano, até chegar a um número de 1 a 9. Esse número irá indicar o seu raio cósmico principal, e seu mestre espiritual. Fórmula para encontrar o seu raio cósmico de missão na Terra. Escreva aqui a data do seu nascimento. Faça a soma dos números até chegar a um algarismo de 1 a 9. Exemplo: 12 de 1988 é igual a 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 9 igual a 10. É o mesmo que 1 mais 0 igual a 1. 8 mais 8 igual a 16. É o mesmo que 1 mais 6 igual a 7. 3 mais 1 mais 7, igual a 14. No caso 1 mais 4 igual a 5. Quinto raio. Observação: se a soma final der 9 é igual ao segundo raio. Se der 8 é igual ao primeiro raio. Passo número 2. Descubra o dia da semana em que você nasceu. Cada dia da semana está ligado a um raio e a seu mestre, que é considerado o raio complementar ou secundário. Os atributos desse raio, juntamente com os do raio principal, ajudarão a você entender quem realmente é e o que veio fazer aqui na Terra. Os 7 raios, seus mestres, e suas características. Primeiro raio, azul. Vontade, força, poder, fé e proteção divina. Mestre, Eumória. Arcanjo, Miguel. Dia da semana, domingo. Segundo raio, amarelo dourado. Erudição, conhecimento intelectual e abstração. Mestre Confúcio. Arcanjo, Jofiel. Dia da semana, segunda-feira. Terceiro raio, rosa, amor, sabedoria. Mestra, Rovena. Arcanjo, Samuel. Dia da semana, terça-feira. Quarto raio, branco. Ascensão, harmonia e beleza. Mestre, Serafis Bey. Arcanjo, Gabriel. Dia da semana, quarta-feira. Quinto raio, verde. Verdade, ciência, cura e conhecimento. Mestre, Hilarion. Arcanjo, Rafael e Mãe Maria. Dia da semana, quinta-feira. Sexto raio, rubi. Amor devocional. Mestra, Nada. O Divino Mestre Jesus era o representante deste raio na Terra, na Era de Peixes. Arcanjo, Uriel. Dia da semana, sexta-feira. Sétimo raio, violeta. Trabalho ordenado, transmutação, liberdade, magia. Mestre, Saint Germain. Arcanjo, Ezequiel. Dia da semana, sábado. Este é o raio da nova era, que atua em conjunto com o raio azul, da vontade divina, na Terra. De hoje em diante, você poderá começar a desenvolver seu verdadeiro dom estelar, e a cumprir seu propósito aqui na Terra, dando vida à sua missão cósmica. Tudo está dentro de você, como disse o amado Mestre Jesus, sois deuses. Energia do amor que existe dentro do seu coração está agora desperta, e você está pronto, para entrar no caminho da luz, que o levará de volta às estrelas. Escreva aqui seu dom e faça um desenho dele, para nunca mais esquecer, mesmo que você cresça e envelheça. Meu dom estelar é... Prometo nunca me esquecer disso. Assinado. Escreva aqui. Este livro vai estar sempre aqui, para lembrar quem você realmente é. Ele foi dado a você para fazer a sua estrela brilhar. Comece agora a usar seu dom especial. Já estamos aqui na contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu 1. Uma explosão de estrelas.
Pronto. Agora, você já está brilhando e iluminando o mundo, e as pessoas ao seu redor, porque começou a fazer o que você, a sua estrela, realmente deseja, com amor e alegria. Liz já pode voltar para casa. Missão cumprida. Você acabou de ler a história da Lizzie. Agora, mãos à obra. Você pode fazer a diferença no mundo. Você pode doar alimentos, brinquedos, roupas usadas em bom estado para os necessitados. Seu tempo, tocando um instrumento musical, passeando, conversando ou lendo. Uma história para uma criança, para uma pessoa doente, para um deficiente visual ou para um idoso. Lembre-se, a boa ação se faz diretamente, não utilize intermediários. É a troca de energia amorosa entre as pessoas que transformará a Terra em um mundo cada dia melhor. Alegre-se. Seja feliz. O seu caminho é só seu. E as cores que você escolhe para alegrá-lo também.